muito boa tarde, pessoal. Nós estamos muito felizes em ter todos vocês aqui com a gente no nosso evento de lançamento da Varzomics. Bom, esse é um evento muito especial, preparado por nós, pela nossa equipe, com muito carinho para todos vocês. Então, espero que vocês fiquem com a gente até o final. E, bom, para a gente começar, gostaria de me apresentar. Eu sou a Raquel Moreira, faço parte aqui da equipe da Varzomics, no marketing, desde 2019, e hoje eu vou estar aqui como host dessa apresentação. Fiquem muito à vontade também para mandarem interações aí no chat, para a gente também, e a gente está muito feliz que todos vocês estejam conosco. Falando um pouquinho sobre quem nós somos, né? O objetivo desse evento, o objetivo principal, nós estamos aqui para falar sobre a Varzomics, sobre o lançamento oficial. Então, esse aqui vai ser um breve resuminho, porque mais para frente vocês vão saber mais detalhes do porquê dessa mudança, um pouco da nossa história, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? O objetivo principal desse evento. Bom, a Varzomics, resumidamente, é a união de soluções tecnológicas para a prática da medicina de precisão. Nosso objetivo é trazer cada vez mais excelência no desenvolvimento de soluções de bioinformática e prestação de serviços aplicados na área de diagnóstico clínico e de pesquisas acadêmicas. Se vocês acompanham um pouquinho daquilo que nós temos feito nas nossas redes sociais, vocês perceberam que nós também mudamos nossos canais de comunicação. Então, se vocês ainda não conhecem, o nosso LinkedIn, o nosso Twitter, Instagram, Facebook, o nosso site e o nosso blog também, fiquem muito à vontade para conhecer também um pouco daquilo que nós temos compartilhado de conteúdo. Toda semana nós temos trazido novidades e agora, cada vez mais, vamos continuar trazendo novidades, alguma delas que nós já vamos contar para vocês nesse evento. Como vocês sabem também, um dos motivos que a gente fez esse evento foi para presentear vocês. E o presente é um sorteio dessa cafeteira. Então, para todos que ficarem até o final, vocês terão a chance de participarem desse sorteio. Como vai funcionar? Primeiro, você precisa estar inscrito no evento, né? A gente vai pegar a lista de todos os participantes, nós vamos sortear, e se você estiver aqui online, nós vamos já captar os seus dados imediatamente, e você vai receber na sua casa. A gente vai entrar em contato com você por e-mail para pegar o seu endereço, todas as informações certinhas, e o sorteado vai ganhar essa linda cafeteira em casa. Então, fiquem com a gente até o final, pois nós vamos fazer ao final de todas as apresentações. Bom, agora eu quero passar para vocês rapidamente um vídeo que ele vai falar um pouco da nossa história e um pouco sobre a Varzomics e sobre aquilo que nós vamos também continuar compartilhando nesse evento. O VarStation agora faz parte da Varzomics. Você deve estar se perguntando o porquê dessa mudança. Para isso, queremos compartilhar com você um pouco da nossa história. No ano de 2015, surgiu no laboratório clínico uma iniciativa que foi desenvolvida através de uma parceria com o Laboratório de Inovação do Hospital Israelita Albert Einstein e o especialista em bioinformática, Murilo Servato, atual CEO da Varzomics. A ideia era trazer uma solução para o processo manual de detecção de variantes, além de simplificar e dar rastreabilidade às análises por médicos e analistas na época. Diante destes desafios, consolidou-se como um projeto de startup no setor de inovação do Einstein, chamado inicialmente como Variantus, mudando oficialmente de nome para VarStation em 2018. O pipeline de processamento do VarStation oferece alta sensibilidade e especificidade de análise. Por isso, vem sendo amplamente utilizado em pesquisas científicas e na medicina personalizada, mostrando nossa evolução ao longo desses anos. Pensando em inovar e trazer cada vez mais soluções para este mercado, em 2021 seremos a Varzomics, a união de soluções tecnológicas para a prática da medicina de precisão, com a missão de se tornar referência de excelência no desenvolvimento de soluções de bioinformática e prestação de serviços aplicados na área de diagnóstico clínico e de pesquisas acadêmicas, para auxiliar a comunidade científica a difundir cada vez mais o conhecimento. As nossas soluções, já conhecidas por todos, são o VarStation, plataforma de bioinformática para processamento e análise de variantes genéticas humanas obtidas pelo sequenciamento de nova geração, e o VarsConsult, uma consultoria personalizada de dados genômicos em biologia molecular e bioinformática. Mas as novidades não param por aí.
Teremos o VARS MetaGen, plataforma de bioinformática para processamento e análise de dados genéticos de micro-organismos obtidos pelo sequenciamento de nova geração. E também o VARS Academy, um canal exclusivo de conhecimento sobre NGS e medicina de precisão, com interações práticas e uma diversidade de conteúdos desenvolvidos por especialistas na área, trazendo inovações e uma visão do futuro. A nossa missão é nos tornarmos a maior referência em genômica no Brasil e América Latina, trazendo cada vez mais confiança, agilidade, qualidade e excelência, além de viabilizar e promover o acesso e uso de novas tecnologias genéticas para aprimorar tratamentos médicos e a saúde da população. Somos agora a Varzomics. A precisão está em nosso DNA. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, essa foi uma pequena apresentação daquilo que nós vamos falar hoje aqui. O VARS tem aqui de novo. E agora, para fazer a abertura desse evento, nós tínhamos convidado o Alessandro, da AWS, mas por questões de saúde, infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, mas ele deixou aqui um representante também da AWS para estar falando aqui com a gente. O nome dele é Ronaldo Oliveira. Ele é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, possui MBA e mestrado pela FGV, e administração de projetos pela USP e desenvolvimento de produtos pelo MIT. Atuou como gerente de desenvolvimento de produtos e canais em empresas como IBM, Serasa, Bimatec, CPM, e atualmente é o gerente de canais da AWS, responsável por parceiros de educação e saúde. Gostaria muito de dar as boas-vindas a você, Ronaldo, agradecer porque você está aqui com a gente hoje, fique muito à vontade, e mais uma vez, obrigada a todos pela presença de vocês, tenham um excelente evento. Raquel, muito obrigado, boa tarde, obrigado Murilo, bom, prazer estar com vocês. Primeiramente, peço muitas desculpas pela presença minha em vez do Alessandro. O Alessandro é uma figura muito emblemática dentro de genoma aqui na AWS, ele é nosso líder que fica em Londres, na verdade ele fica na Inglaterra, e ele é um professor doutor responsável por genoma aqui dentro da AWS. Para quem não conhece a AWS, nós somos vamos dizer assim, nós somos a divisão de cloud dentro da Amazon, responsável por vender infraestrutura como serviço. E como que a gente nos vemos dentro de saúde? E eu vou falar um pouquinho, vou compartilhar aqui alguns slides, pouca coisa, não quero entediar ninguém. Vocês estão vendo minha apresentação? Não? Eu preciso de um ok, que eu só estou vendo ela aqui. Ah, tá vindo ou não? Ainda não. Então vamos lá. Desculpa, agora vai. Aqui. Share. Agora sim. Então tá. Bom, quando a gente trabalha aqui na AWS, que é a Amazon Web Services, a gente quer ser uma empresa muito centrada nos clientes. A gente quer ser a empresa mais centrada em todos os clientes da Terra, né? E a gente quer facilitar a vida dos nossos clientes. E desde que a gente começou a trabalhar com saúde, a gente começou a pensar em como trazer inovação para esse segmento. Então a gente pega o cliente e trabalha, a gente chama de working backward, mas de trabalha de trás para frente. Como a gente entende esse segmento e como a gente traz inovação para ele. E a gente começou a pensar que o segmento de saúde ele é importante demais para continuar do jeito que ele estava. E como a gente pensa ele como um todo. E quando a gente trouxe isso para dentro de casa, a gente começou a olhar que o segmento de saúde ele não era como, vamos dizer, uma coisa única. Ele não era só o hospital, mas ele é composto por vários players dentro desse mercado. Então a gente tem o provedor, que é o hospital, os vendedores de saúde, o governo com a saúde pública, né? Até a gente está agora dentro da AWS com uma figura ilustre. Para quem não sabe, hoje o Jackson Barros trabalha dentro da AWS, da Amazon Web Services, dentro desse pilar de saúde, que era um integrante do DataSUS. A gente começou a olhar a visão de saúde e construir um pilar focado em saúde, né? Eu estou aqui desde 2018 trabalhando nesse mercado e foi um prazer imenso quando, desde o ano retrasado, antes da pandemia, eu conheci o Murilo e a gente começou a conversar sobre Genome Verstation. Então, hoje Versomic, né? Então a gente começou a discutir o seguinte, como a gente podia trazer mais inovação e trazer mais vantagens, não só para os hospitais, clínicas, o paciente como um todo, porque a gente vê o todo e não mais uma figura única dentro disso daqui, né? E a gente começou a trabalhar dentro desses 4 pilares, e são os 4 pilares que a gente tem focado desde 2018, que é acelerar a transformação de saúde, trabalhar com dados e permitir
a interoperabilidade deles, porque a nuvem ela permite isso. Você pegar um dado que está aqui, passar para outro, e ele trafegar entre hospitais, clínicas e softwares e tudo mais. E o mais importante, você entregar insights clínicos e operacionais. Porque quando você olha o profissional de saúde, nunca a tecnologia vai substituir ele, mas sim vai aproveitar e complementar a visão dele, trazendo insights, às vezes de detalhes que ele não conseguiu pegar, mas apoiar uma decisão clínica. E cada vez mais, a gente sempre fala do jornada do paciente e pensar no paciente, na personalização do cuidado para impactar seus resultados. E quando a gente fala de tudo isso, a AWS é um fornecedor de tecnologia. A gente fornece a tecnologia, então a gente precisa de alguém que conheça o segmento e que ele traga tudo isso através de uma solução. E aí vem o meu parabéns para a Versomics e para a VeriStation, que ela realmente conseguiu extrair da nossa tecnologia o melhor para colocar todos os insights através das análises de genoma para os clientes, pacientes, hospitais e clínicas. Quando a gente pensa na próxima revolução, a gente sempre pensa engajamento de paciente, a saúde digital com a IoT, de você começar a saber como você está em tempo real, determinantes sociais, né? A gente está falando de DataSUS, o que está acontecendo dentro do país, ensaios clínicos e também a parte, né, de ecossistema aberto. E quando a gente fala de ecossistema aberto, isso tem a ver com as software houses. As software houses que criam as soluções para o segmento. Eu faço sempre uma analogia brincalhona minha, que eu falo que a AWS ela é um grande Leroy Merlin da infraestrutura. A gente tem um monte de servidores, a gente tem um monte de coisas, mas cabe a você usar aquilo de uma maneira inteligente, criando a sua solução. E é dessa forma que a VeriStation e a Versomics fizeram isso juntamente com a gente, fornecendo um serviço para os usuários e clínicas. E, para finalizar, esse é o meu último slide, a gente tem trabalhado muito quando a gente pensa em software houses, colaboração inovadora. Então, a gente não só colabora quando a gente pensa de trazer alguma coisa para clientes finais, hospitais, clínicas e pacientes, mas também para pesquisa. E uma das coisas que a gente trabalhou muito com o Murilo foi de conseguir investimentos para pesquisa. Depois eu acho que o Murilo vai comentar um pouco, mas nós investimos uma grande soma de dinheiro para apoiar pesquisas sobre genoma para pacientes brasileiros, analisando dados de brasileiros, né? E dessa forma, engajar os consumidores. Como é que a gente traz muito mais coisa para dentro de casa e apoiar os consumidores brasileiros nessa jornada do paciente e tudo mais. Cuidados conectados, a gente, além da VeriStation, dentro do Einstein, a gente tem outras iniciativas e também apoiar nas decisões clínicas dos pacientes. Tá bom, gente? Era isso que eu gostaria de falar, agradecer o convite de vocês, parabenizar o Einstein e a Versomics por tudo que eles estão trazendo para a sociedade brasileira. Excelente, muito obrigada, Ronaldo, pela sua fala de abertura aqui do nosso evento. Agradecemos muito a sua presença. Não fique triste, né, pelo fato do Alessandro não estar aqui. Foi muito bom mesmo você estar aqui com a gente. E, bom, agora vamos tocando aqui, né, o nosso evento. Eu gostaria de chamar aqui para falar com a gente o Dr. João Bosco. Acho que a maioria de vocês aqui já conhece ele. Ele é fundador da Genômica, diagnósticos, médico e pesquisador no estudo de pacientes com doenças raras, gerente do Laboratório de Genética Molecular e do Programa de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Estamos muito felizes, João Bosco, de ter o senhor aqui com a gente. Fique muito à vontade. Obrigado, Raquel. Obrigado, Murilo. Prazer é todo meu estar aqui nesse evento de lançamento da nova iniciativa, da mudança, né, de marca para Varsomics, que agora abarca não só o que a gente chamava de VeriStation, mas também as próximas iniciativas e produtos, né, dentro da empresa. Então, é um prazer realmente fazer parte disso, como já fazemos uma parceria boa dentro do Einstein há muitos anos. Então, para mim é um prazer. E a minha missão hoje aqui foi falar um pouquinho das aplicações no dia a dia de medicina de precisão, né? O que é medicina de precisão? Como é que a genômica ajuda, né, a vida dos pacientes no dia a dia prático, e, obviamente, né, essa ajuda passa pelo processamento de dados, guarda e análise de dados para transformar dado genômico em alguma coisa utilizável na ponta clínica. Tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês. Murilo pediu para falar sobre o futuro da medicina de precisão, o futuro da genômica.
Só que o que eu acho é isso, que é o futuro, na verdade, já chegou, né? Então, a gente tem algum exercício de futurologia aí um pouquinho à frente, mas a medicina de precisão, o uso da genômica, dessas ferramentas de genômica, que a gente vai ver de outras ômicas, né? Vocês vão ver, está chegando para ficar e está partindo de uma ferramenta deixando de ser uma ferramenta acadêmica para ser uma ferramenta prática de uso corrente no dia a dia para melhorar a nossa saúde, tá? Quando a gente fala de medicina de precisão, né? A primeira aula também era sobre medicina de precisão, o tema, né? E vários nomes têm na própria slogan, precisão está no nosso DNA. O que é que eu falo? O que é que quer dizer medicina de precisão? Medicina de precisão é a gente tentar prover a uma pessoa o melhor tratamento, ou seja, fazer a coisa certa para a pessoa certa, no tempo certo e na dose certa. Ou seja, eu quero tirar você desse bolo de pessoas e mostrar e fazer uma abordagem ou diagnóstica, ou preventiva, ou de tratamento personalizada para você. E uma ferramenta importantíssima nisso é a genômica. Então, é isso que a gente faz quando pratica medicina de precisão. Medicina de precisão não é obrigatoriamente só genômica. Qualquer ômica, qualquer ferramenta que ajude a fazer isso. Você destrinchar, ou distinguir de um grupo aparentemente homogêneo de indivíduos com determinada condição, tá? Aplicar essas ferramentas como a genômica e poder estratificar ou separar os grupos, como a gente tem aqui embaixo, de forma que cada grupo desse receba a abordagem correta. Como eu falei, a abordagem que não é obrigatoriamente tratamento, ou seja, a prevenção correta também, né? Ou o tratamento no tempo certo, na dose certa para a pessoa correta. Tá? Então, isso é o que chama de medicina de precisão, é sair de uma medicina de comunidade, está olhando, por exemplo, todos os pacientes com diabetes, mas com as peculiaridades daquele indivíduo que merecem atenção, que podem merecer de uma abordagem diferente. Tá? E o uso da genômica começou assim, a ganhar impulso alguns anos atrás, principalmente quando a gente conseguiu finalmente mapear o genoma humano completo. Saíram as 2 publicações em 2001 de Venter e do grupo do NIH, mostrando o número de genes que a gente tinha, onde eles estavam, que agora, pelo menos, a gente tinha um mapa. Imagine você querer descobrir a causa de uma doença ou querer chegar numa cidade e não existia um mapa do mundo para isso. Você tem que sair navegando, feito os antigos, né? Perdia-se muito mais tempo do que você ter um mapa exato, ou agora a gente já tem GPS exato. Então, isso aí, esse estudo inicial nos deu esse mapa. Disse que a gente tinha quase 20 mil genes, onde eles estavam localizados no genoma. Isso levou a uma aceleração grande da genética. Mostrou que o nosso genoma é realmente grande. A gente tem muitas letrinhas que compõem nosso genoma. Tem quase 3,4 bilhões de bases, né? Ou seja, encheria uma biblioteca com 127 volumes, com 1.000 páginas por volume. Tá? E o que a gente tinha para ler à época esse genoma, ou seja, a gente sabia que existia, conseguia terminar, leu primeiro até 2001, só que era muito lento, a tecnologia da época era muito lenta. Precisou haver uma transformação tecnológica com o advento de tecnologias novas de sequenciamento chamada, é o que está aí por aí que você vê na página, NGS, ou Next Generation Sequencing, sequenciamento próximo, de nova geração, onde a gente passou a sequenciar cada pontinho desse DNA colorido nesse slide, por exemplo, é um pedaço do seu DNA, desse indivíduo, na verdade, sendo lido em paralelo dentro de uma máquina, nesse caso aqui é a máquina da Illumina. Tá? Então, você lê, na verdade, lia milhões, hoje em dia a gente lê bilhões de fragmentos de DNA ao mesmo tempo. O que ajudou a derrubar bastante o custo, aumentar a velocidade e a permitir o uso disso mais frequentemente em pesquisa e depois na arena clínica. Se você olhar aqui, você vê esse gráfico que é famoso, isso aqui é o custo de um genoma, obviamente o primeiro projeto custou em torno de 2,7 bi, para sequenciar até 2001, né, porque tem toda a infraestrutura, mas aquela data, quando acabou o projeto, ainda custava mais de 100 milhões sequenciar um genoma. Você vê que foi caindo, mas o grande ponto de inflexão aqui, 2007 para 2008, foi o surgimento dessas tecnologias de nova geração, e hoje, né, está um patamar mais 10 mil vezes menor do que o que era antigamente. Isso permitiu a gente gerar uma grande quantidade de dados, entendendo as doenças, entendendo os tumores, permitindo desenvolver drogas, né, da que a gente tem dos alvos, para aqueles alvos moleculares, e a aplicação em diversas áreas da medicina, que eu vou citar apenas algumas, porque
para não ficar muito enfadonho. E uma delas que se impactou mais com o uso da genômica foi, obviamente, o diagnóstico. A gente agora tem uma ferramenta, extremamente potente para fazer o diagnóstico de doenças que, às vezes, você levava anos. Tá? Se você vê as doenças raras, que é definido como uma doença que acomete menos de 1 a cada 2.000 pessoas na população, isso é uma população grande, tem mais de 9.600 doenças dessas, acometendo de 1,5% a 6% a estimativa da população brasileira. Ou seja, é 3 a 13 milhões de pessoas tendo uma doença rara individualmente, mas como um grupo é grande. E esses pacientes, a maioria dessas doenças são de origem genética. Ou seja, a gente sabe que um teste genético robusto pode ajudar a encurtar isso que esses pacientes com alguma doença rara sofrem, que é chamada, a gente chama uma odisseia diagnóstica, que em média esses pacientes passam, isso aqui é no estudo na Inglaterra de 4 anos, a média mundial é em torno de 7 anos para se fazer um diagnóstico final de uma doença rara. 3 diagnósticos errados, em média 5 consultas e com médicos diferentes para até chegar a esse diagnóstico, e sabendo daquela taxa alta de causa genética, a aplicação dessas novas ferramentas pode mudar a abordagem, está mudando, inclusive hoje saiu um paper disso que eu vou mostrar aqui à frente, a forma como você deve abordar e estudar esses pacientes. Tá? Essa ferramenta nova chama sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento do genoma completo, do exoma completo. E aqui eu estou mostrando a comparação. Isso aqui são diferentes sabores de alterações de genoma que podem ou não ser captadas por diferentes métodos, mas realmente o genoma completo, que é sequenciar o genoma todo do indivíduo, sem seleção, nessa coluna última aqui, tem vantagem, você vê que detecta praticamente todos esses tipos de alteração em uma única sessão, de forma melhor do que as ferramentas anteriores. E é isso que a gente trouxe nos últimos anos, fez um projeto sobre isso, o VariStation se especializou também nesse último ano nas ferramentas de análise de genoma. E a gente tem visto isso de dado agora recentemente, mostrando que não é só um rostinho bonito, o genoma completo, né? Realmente dá uma ajuda prática. Eu vou mostrar a vocês 3 exemplos aqui de aplicação de estudo de genoma para esses doentes com grande dificuldade diagnóstica. Tá? Um é um estudo da Suécia, que avaliou 3.219 pacientes com doenças raras, que chegaram e de cara fizeram um genoma completo. Tá? Você vê que a taxa diagnóstica aqui, geralmente esses pacientes, como eu falei, ficam sem diagnóstico por muito tempo. A taxa diagnóstica aqui já foi de cara, em torno de 34% dos pacientes resolvidos, tá? Só no tempo de execução do exame, que é para variar de 1 a 3 meses, em torno de 60 a 90 dias é a média para sair um resultado. Você tem uma parte analítica médica, de estudar os dados também longa, e às vezes até foi maior, se você olhar, dependendo do tipo de doença, alteração intelectual, distúrbio intelectual com uma formação, foi em torno de 40%, displasia esquelética, 54%, epilepsia, 31%. Tá? Então, um percentual bem bom de pacientes teve seu diagnóstico feito e mais de 30%, de modo geral, teve sua conduta alterada. Não somente fez o diagnóstico, mas teve sua conduta mudada, modificada, após o recebimento desses dados, desses resultados de genoma completo. Tá? Uma outra iniciativa também grande, só estou mostrando a vocês os grandes, essa para a gente dar um panorama geral, né? Foi a aplicação, o projeto chamado 100 mil genomas, um projeto da Inglaterra, que sequenciou 100 mil genomas, 50 mil genomas de câncer, de tumor, 50 mil genomas de pacientes com doenças raras, e a gente está tendo os resultados que estão saindo. Saiu esse primeiro aqui em 2020, no ano passado, junho de 2020, na Nature, onde ele trouxe os primeiros resultados de em torno de 1.100 pacientes, com a taxa diagnóstica em torno de 16%. Lembrando que quanto mais testes anteriores você faz, menor a taxa do genoma completo. Quanto mais cedo você utiliza, maior a taxa diagnóstica. Na Inglaterra, você tinha outras camadas de testes anteriores, o que filtrava e deixava somente os pacientes mais difíceis. Mas agora, ontem, saiu um resultado atualizado dos 100 mil genomas e que levou esse resultado final aqui, a Inglaterra a incorporar sequenciamento de genoma completo na rotina do que é o SUS deles, chamado NHS, o National Health System. Então, agora, para determinados quadros clínicos, o genoma vai ser incorporado, porque mostrou que não somente faz o diagnóstico, mas faz o diagnóstico com bastante velocidade e com redução de custo,
o estudo mostrou isso, eu não estou mostrando a vocês aqui, porque você muitas vezes tinha múltiplas visitas médicas, tinha múltiplos outros testes diagnósticos que podiam ser invasivos, como biópsias, testes bioquímicos, tá? Que atrasava muito, levava tanta perda de qualidade, piora do prognóstico do paciente, você podia ter sequelas, por exemplo, né? Complicações da doença, e todo o custo do uso da maquinaria pública ou privada, né? Para chegar ao diagnóstico, sendo encurtado através de um teste desse. Se você olhar aqui em cima, ó, 25% foi a taxa geral de positividade, agora era 1.000 e poucos casos naquele estudo. Lembra, aqui já está com mais de 2.800 casos. Estou com a barrinha aqui em cima, mas acho que é 2.000 pouco menos de 3.000 casos. E se você olhar aqui, 86% dos pacientes foram feitos diagnósticos por ferramentas que até poderiam ser feitas, dado diagnóstico por outras ferramentas, como o exoma, mas em torno de 14% dos pacientes foi feito o diagnóstico de forma que praticamente nenhum outro teste era capaz de fazer. Nem exoma, nem painel, ou seja, versões menores de testes genômicos não seriam capazes de fazer, porque em regiões que esses testes não vêm, eram de tipos, sabores de alterações de DNA que são muito difíceis ou impossíveis de serem detectadas por outros testes. Então, essa combinação de taxa diagnóstica alta, mais essa taxa diagnosticando até os que os outros testes não cobrem ou não incluem, né, levou à incorporação do teste agora no NHS. E a gente aqui no Brasil está fazendo um projeto semelhante à imagem dos 100.000 genomas, vai numa escala menor, a gente vai chegar um pouco menos de 10.000 genomas. Começamos no último trimestre do ano passado, sequenciamento ainda esse ano. Todo sequenciamento é feito no VariStation, tá? Toda análise de dados. A gente fez até agora, só para dar uma atualização a vocês, já botou para dentro do projeto mais de 3.600 pacientes, a gente bateu mais de 2.600 pacientes sequenciados, mais de 440 laudos liberados. Se você olha aqui no laudo, a gente está fazendo de norte a sul do país, de nordeste a sul, para ser mais preciso. A gente está incluindo um centro aqui no Amazonas também, para realmente fazer de norte a sul, incluindo a maioria das regiões, ou todas as regiões do Brasil. Se não todos os estados, mas pelo menos todas as regiões. A nossa taxa de positividade agora está em torno de 36%, tá? É uma taxa bem alta. E a gente vai continuar isso ainda no 2022 e 2023. A expectativa é terminar no final de 2023, com um pouco bem próximo dos 9.000 pacientes. E a gente vai ver também, mostrar que no nosso país, nas nossas condições também, essa ferramenta pode ser útil. Isso é um estudo PROAD SUS, ou seja, com pacientes todos do sistema público de saúde, nenhum do sistema privado, tá? Sem custo nenhum paciente, ele é recrutado, a gente faz a coleta das amostras e faz o sequenciamento. Quem recruta, ou seja, quem coloca para dentro os pacientes, são os centros dos diversos estados, tá? Se eles tiverem critérios clínicos para participação, eles são colocados para dentro pelo médico responsável do centro. A gente recebe a amostra, sequencia e devolve para o centro e dá uma assistência para a interpretação, tá? Então, nesse processo, a gente ganhou bastante cancha, né, experiência. Acho que a maior experiência do Brasil, sem sombra de dúvida, né, que foi nesse último ano, com esse sequenciamento, processamento de grandes quantidades de dados e o aprimoramento das ferramentas de análise para uso clínico. Mas eu falei um pouquinho só das aplicações de diagnóstico. Vou mostrar a vocês uma outra categoria onde a análise genômica é extremamente importante hoje em dia na medicina de precisão, que é no tratamento, tá? E isso foi incorporado mais rapidamente na oncologia. Talvez a oncologia foi a área que mais precocemente adotou a genética, abraçou a medicina de precisão. Inicialmente, essa tecnologia permitiu isso na oncologia. Se você sequenciar, literalmente eles fizeram um projeto chamado TCGA, que sequenciou milhares de tumores de tipos diferentes, feito mama, sistema nervoso central, para entender a arquitetura genética do tumor, dizendo, poxa, o que é que está levando, que distúrbio de DNA está levando à formação desse câncer? Aí você podia ter uma ideia do mecanismo
Se você tem ideia do mecanismo, você pode desenvolver uma droga ou usar uma outra droga que sabidamente age nessa via, para interromper o processo e levar à melhora daquele tumor ou controle daquele tumor, que foi o que aconteceu ao longo dos anos. E hoje em dia a gente não fala mais em tumor fazendo uma quimioterapia específica. Em diversos tipos tumorais, é rotina e é obrigatório, na verdade, é boa prática, má prática não fazer, avaliar a genética desses tumores. Dá um exemplo clássico, que é tumor de pulmão. Antigamente, um adenocarcinoma de pulmão era quimioterapia, e tem aquela velha história. Tem uns que duravam muito, outros duravam pouco. Tá? Hoje não, a gente sabe muito melhor porque os tumores se comportam de forma diferente. Em pulmão, por exemplo, a gente tem que sequenciar pelo menos 8 genes diferentes. E dependendo do tipo de alteração que a gente encontra, você tem uma categoria de droga, uma droga única, uma categoria de drogas que se aplica para aquele tumor daquele paciente com aquela alteração genômica. Muitas vezes oral o tratamento, tá? Diferente daquelas quimioterapias venosas. E por serem muito específicas, boa parte dessas drogas também tem um perfil de segurança, de tolerância bem melhor, ou seja, tem menos efeitos colaterais do que a quimioterapia genérica aplicada anteriormente, tá? Então, eu falei pulmão aqui, mas tem mama, hoje em dia a gente tem próstata, você tem melanoma, tumor do intestino. Você não tem para tudo ainda, mas para muitos tipos de tumores bem frequentes, o guia da genética para implementar a medicina de precisão é essencial e obrigatório, tá? E aí a gente pode criar testes como esse, né, disponível no laboratório, o OncoScreen, que ao invés de ficar procurando um a um as alterações, a gente sequencia 52 genes. Tem um outro teste chamado Target, onde a gente sequencia centenas de genes do tumor e dá um mapa já dizendo, olha, a alteração genética foi tal, a droga aprovada para esse tipo de tumor com essa alteração é essa. Então, o relatório já vai estruturado com isso para dar uma ajuda ao médico na condução. Ou, às vezes, vai também dizendo, olha, achamos essa alteração molecular e tem uma droga aprovada para outro tipo tumoral, mas com o mesmo alvo molecular. Isso também vai no relatório. Tá? Então, isso pode ajudar bastante na condução desses pacientes. E esse uso da genética para tratamento, a gente viu, como eu falei primeiro na onco, mas agora está mudando até para as doenças raras. Eu falei anteriormente que em doença rara a gente está usando, e está usando com muita força, e está vendo o poder dessas ferramentas para fazer o diagnóstico rápido, mas a gente está passando dessa época já. Além de fazer o diagnóstico, o uso da genética está indicando a terapia em doenças raras. Tá? E tem alguns exemplos aqui disso. Uma delas que a gente viu, talvez vocês conheçam, uma doença chamada atrofia muscular espinhal, o AMI, onde hoje em dia você acha alteração e tem uma droga específica, tem mais de uma, mas essa especificamente, que era uma terapia gênica, onde a gente, uma vez feito o diagnóstico, você vai lá e coloca uma cópia nova do gene dentro dos neurônios do indivíduo, através de um remédio chamado Zolgensma, tá? E leva a uma melhora grande clínica, e talvez a única forma de manter essas crianças vivas, dependendo do tipo de AMI, é essa terapia gênica. A gente tem outros exemplos, essa terapia, inclusive a terapia mais cara do mundo, a droga mais cara do mundo, dose única. A gente tem exemplos disso também agora em fibrose cística, que é uma doença também rara, mas bastante prevalente, uma das mais comuns, onde, dependendo da alteração específica no gene que causa a fibrose cística, que é o CFTR, você tem uma combinação de drogas agora que foi excepcionais resultados, e foi do ano passado para cá, tá? Feito o ivacaftor, ou uma combinação de drogas, que realmente mudou o que a gente fazia com fibrose cística, que era somente tratar com antibiótico, fazer fisioterapia. Tá? Era muito mais de suporte de tratamento da infecção do que tratar a causa base. Isso também aconteceu aí do Xene, que eu não coloquei aqui no slide para não ficar muito comprido. Dependendo da alteração específica no gene que causa essa doença muscular, que você geralmente para de andar até os 12, 13 anos ali. A alteração específica no gene tem uma droga. Se for uma outra alteração, você tem uma outra droga. Então, a gente andou também em medicina, também em doenças raras, para ter um tratamento guiado pela genética. Então, você tem duplo benefício diagnóstico e terapêutico. Se a gente olhar o pipeline da indústria farmacêutica, você vê que até 42% das drogas no pipeline de desenvolvimento, ou seja, nas linhas de desenvolvimento das indústrias farmacêuticas,
têm alvos moleculares específicos, ou seja, podem ser consideradas drogas de terapia personalizada ou de medicina de precisão. Não é mais para tumor de fígado com alteração genética tal, tumor renal com alteração genética tal. Tá? Então, isso acho que é uma realidade, é bom, traz uma distorção inicial do preço das drogas, porque começa a compartimentalizar ou diminuir a fatia de pessoas usando, então o custo de aplicação e desenvolvimento fica muito alto, a aplicação em um subgrupo menor, mas isso vai se organizar ao longo do tempo. A gente vai ter drogas potentes, pouco tóxicas para esses grupos específicos de pacientes, com um custo mais acessível com o passar dos anos. Tá? Ok, falei de tratamento, falei de diagnóstico, mas eu não quero ficar doente, ninguém quer ficar doente. Né? Então, a genética tem também entrado nessa área de nos ajudar a nos manter saudáveis, ou seja, ser utilizado como ferramenta de prevenção. O onco também foi pioneiro nisso, mas tem outros exemplos. E uma das que mais falou disso ultimamente foi falou nos últimos anos, foi a Angelina Jolie, quando falou que tinha uma alteração em um gene que a deixava suscetível a ter um tumor, tá? De mama e um tumor de ovário, e ela decidiu, porque tem uma história familiar mais complexa, tomar a decisão de fazer uma mastectomia, vários, tinha outras opções, como fazer o segmento por ressonância das mamas e, se houvesse alguma coisa no futuro, retirar, mas ela tomou essa decisão, mas chamou a atenção para isso, para esse dado aqui, que uma boa parte dos cânceres, dos tumores, são causados porque a gente nasce de berço com a predisposição. A maioria não é por isso, é porque a gente tem algum evento aleatório que leva à alteração do DNA desses tumores e a gente desenvolve o câncer, e outros a gente sai de berço já com a suscetibilidade. Então, basta um empurrão menor, vamos dizer assim, para a gente desenvolver um desses tipos de câncer. Isso em mama em torno de 10%, em ovário é quase 20%, em próstata em torno de 8%. Então, o percentual varia de acordo com o tumor, mas é bem relevante o percentual dessas pessoas que nascem com essas predisposições. Se a gente identifica precocemente, esses pacientes são colocados em uma prevenção diferente, tá? Porque tem um risco diferente da população geral. Não se aplica aquela regra mais de, olha, sua mamografia vai ser aos 50 anos, aos 40 anos. Vai ser bem diferente. Se a gente faz um painel desse, hoje em dia a gente tem painel desses, por exemplo, que avalia 189 genes de uma vez de risco de vários tumores, tá? E não diz se você não tem um risco, diz se você tem um risco igual à população geral, ou você tem um risco muito aumentado e precisa fazer uma intervenção diferente. Angelina Jolie, se alguém achasse o gene que ela tinha mutado, chamado BRCA1. Se esse gene encontra um paciente com isso, ao invés de fazer a velha mamografia aos 40 ou 50 anos de idade, começa a fazer ressonância das mamas aos 25 anos. Ressonância no período, ultrassom e mamografia no segundo período do ano. Tá? Começa a ir ao gineco para investigação, mastologista, para uma avaliação profissional desde os 18 anos de idade. Tá? Aos 40 ou 45, ou se já tiver com os filhos todos prole terminada, definida, há uma indicação de retirada dos ovários, porque as ferramentas da gente de ficar procurando tumor do ovário são ruins, diferente da ressonância, que é boa. Então, tem a indicação de retirar os ovários. Ou seja, faz uma medicina preventiva bem específica, bem diferente da população normal, quando esses riscos são detectados. Tá? Isso aqui que eu estou dizendo. Você faz uma genômica preventiva. E tem clínicas disso agora ao redor do mundo. Essa aqui é na UCSF. Eu tive a chance de visitar uma em Boston, no Brigham and Women's, e a gente agora tem uma também no Einstein. E tem produtos como esse, a genômica preventiva, feito esse Predicta, que é onde a gente faz um painel de 140 genes, tá? 147 genes, para avaliar riscos de alguns tipos de câncer, de aneurisma familiar, de algumas síndromes cardíacas de morte súbita, de arritmia. Aí ele dá um mapa disso, também processado o nosso amigo Mura, dentro do VariStation. Tá? A gente tem dois grandes tipos, um tipo que é de Predicta mais simples, de 147 genes, e tem um maior, onde a gente faz um genoma completo, mas todos dois no mesmo tema de fazer para quem não está doente e quem quer fazer, complementar sua avaliação de saúde e manutenção de saúde. Então, essa era está chegando. Tá? Até em criança tem sido testada. A gente trouxe o Dr. Robert Green, que é responsável por essa avaliação de
desse projeto de fazer genoma em crianças e ver se isso aí tem algum valor, tá? E viu que tem valor. Em torno de 10% das crianças testadas nesse projeto de Harvard tiveram uma alteração que deram guia, algumas tiveram alteração que na família já tinha história, algumas tiveram alteração que levou à mudança da conduta da criança. Tá? Então, é como se fosse uma extensão do que a gente já faz com o teste do pezinho. A gente vai chegar nessa era de complementar o teste do pezinho com outras ferramentas genéticas para coisas que têm intervenção e vale a pena ser estudada. Tá? E esse aqui é o primeiro, você vê, o NN foi pequeno, 163 casos, eles estão expandindo agora, fazer uma outra fase, mas já dá uma indicação que isso aí pode ser interessante. Então, quais são nos últimos 5 minutos aqui, quais são as perspectivas para o futuro? Tá? O que eu mostrei é o que a gente teve bastante progresso, o que a gente não teve progresso são as doenças comuns. Veja, eu não falei aqui de a gente calcular risco para diabetes, para hipertensão, ou para asma, simplesmente porque a gente não entende bem ainda, está começando a entender agora, a genética dessas patologias. A gente sabe que não é um gene único que causa diabetes, na grande maioria dos casos, nem hipertensão, nem asma. Mas sim uma combinação de pequenas alterações genômicas naquele indivíduo que empurrou naquela direção, tá? Que ele empurrou na tendência daquela direção e a gente pode intervir se a gente descobre antecipadamente qual é a combinação de fatores que está deixando mais suscetível. E para isso a gente precisa estudar muita gente. A gente precisava da tecnologia, agora a gente tem, e agora tem os estudos. Teve em 2015, ainda em Obama, lançou esse Precision Medicine Initiative, que depois mudou de nome, virou o All of Us, o projeto, sequenciar 1 milhão de indivíduos, tá? E está bem adiantado o projeto, tá? Você se torna um voluntário, vai no centro, pesa, conta a sua história, dieta, o que você toma, se tem hipertensão, se não tem, não é nada para ninguém com doença rara nenhuma, população geral. Então, terminado isso, a gente vai ter um mapa muito grande de condições gerais, a gente vai poder, talvez, aí, começar a utilizar esses scores, que agora já estão entrando, pelo menos para 2 ou 3 coisas, são os scores de risco poligênico, que é medir esses pequenos riscos, vão ser ótimos para categorizar, por exemplo, entender em cardiovascular aqui, às vezes você tem 2 pessoas com o mesmo perfil, o mesmo colesterol, mas um com um perfil de risco muito mais alto genético para morrer de infarto do que o outro. Isso pode induzir uma mudança de conduta. Você vai lá tomar uma estatina, um remédio para baixar o colesterol, mesmo o colesterol está no limite, sem estar ainda alto o suficiente, como normalmente indicaria, ou vai dizer, olha, eu posso comer Nordeste, né, minha buchada, você não vai poder não, porque seu score de risco não lhe permite. Tá? Então, eu acho que essa individualização, não somente baseada na genética de gene único, mas nesses múltiplos pequenos achados, está chegando para a prática. Se você olhar aqui, essa doença cardiovascular, se eu tenho um risco alto nesse score de risco poligênico, é esse o meu risco para ter um indivíduo, para esse número de indivíduos, para ter essa condição. Quando eu estou na parte baixa, é esse número de indivíduos para esse indivíduozinho aqui, para ter um ataque cardíaco. Ou seja, você escolhe bastante. Você estou saindo de um monte para um pouquinho. O meu risco é bem diferente de quem está aqui. Para a mama também o risco é bem diferente. Para a próstata também o risco é diferente. E esses são 3 scores que estão bem maduros para serem utilizados na prática clínica. Tá? Porque consegue categorizar e dizer você está no top 20 de risco ou você está no nível mais baixo, e é uma informação a mais, junto com as suas informações de saúde, do seu check-up tradicional, que é sugerido, para ali permitir fazer um ajuste de conduta, tá? E você não ficar nesse grupo de quem teve, você descer para o grupo daqui dos que não estão. Você quer as caixinhas claras e não a escura. Tá? O que mais? Eu acho que as outras ONGs que estão entrando, só tem 2 slides, a gente, em doença rara, inclusive, a gente está testando agora, já tem uso de sequenciamento não de DNA, mas de RNA, tá? Chamado transcriptoma. A gente está começando a fazer isso agora também, com a equipe do ViStation. A gente está desenvolvendo as ferramentas para análise de transcriptoma para uso clínico, e a gente vai aplicar no meu projeto de genomas raros, sequenciando 1000 pacientes lá no nosso projeto, sequenciando 1000 pacientes que a gente não fez o diagnóstico através do DNA, para ver qual é a contribuição adicional do estudo do RNA, tá? Começaram a sair os artigos disso agora em 2020, 2019, mostrando que potencialmente isso pode ser bom, a gente pode identificar o que a gente não identifica no DNA.
E também acho que estão vindo agora novas tecnologias que também vão ampliar ainda mais a capacidade nossa de detecção. Então, é possível que a gente saia daqueles 36% para uns 40%, 50% de taxa diagnóstica, né, usando esse sequenciamento agora chamado de terceira geração, que é um aspecto muito técnico, mas está vindo, vai ajudar a reduzir custo e aumentar ainda mais a capacidade de detecção daqueles diferentes sabores que eu mostrei mais precocemente, mas no começo da aula. Então, qual é a minha visão de futuro? O genômica está vindo, está crescendo a aplicação, o acesso está aumentando, porque agora a gente tem um custo mais acessível e já tem cobertura de vários desses testes pelos planos de saúde. Tá? Daqui a pouco o SUS começa a adotar também, que obviamente é um grande democratizador, ainda infelizmente a gente tem uma limitação. Tá? Isso está vindo também para o estudo de doenças comuns, que obviamente vai levar ao aumento do acesso. Os tratamentos vão ficar bem mais assertivos, como a gente tem visto em algumas áreas, expandir para outras áreas, tanto drogas como doses personalizadas. E eu acredito que breve a gente vai estar, todo bebê vai ter o seu genoma sequenciado e a gente vai fazer uso da informação quando precisa, o que é relevante para a idade é destravado ou mostrado quando for ali, o que não é relevante vai ser feito só se você tiver sintoma, o que é relevante aos 18 anos, esqueletada de câncer, vai ser aberta aquela data, então acho que esse é um dado que vai ser útil do berço até o final da vida, né, de modos diferentes, em tempos diferentes. E o que a gente vai precisar é coisas como a gente está falando aqui, está falando no evento de abertura do Varsomics, que é isso que a gente vai precisar cada vez mais, são ferramentas para o processamento, a interpretação e para a guarda segura desses dados, hoje genômicos, mas em breve multiômicos, tá? Para a utilização na prática clínica. A gente tem um universo grande, a gente tem que processar de forma adequada, interpretar de forma adequada e guardar de forma extremamente segura. Tá? A gente viu agora há pouco a AWS falando, todo estrutura extremamente segura, que é o que a gente usa, né, para a guarda de dados, que isso vai ser crucial para o bom desenvolvimento, né, e o progresso na área de genômica. Com isso aqui eu encerro e agradeço bastante a atenção de vocês. Obrigado. Muito obrigada, doutor João Bosco, por essa excelente aula que nós tivemos aqui. Obrigada também ao pessoal que foi comentando aqui no chat, né? A gente, infelizmente, não vamos ter um tempo específico para responder as dúvidas, né? Por conta da programação que a gente tem aqui, mas se ao final a gente conseguir terminar esse tempinho, a gente consegue interagir um pouco mais. Então, agora, quem vai continuar falando aqui vai ser o Murilo. Obrigada, Murilo, mais uma vez. Vocês já conhecem, ele é gerente de inovação em ciências de dados, responsável pela bioinformática do Hospital Israelita Albert Einstein e CEO e fundador da Varsomics. Com você a palavra, Mura. Pessoal, boa tarde a todos. Bom, antes de começar aqui, eu quero agradecer também a participação de todo mundo e principalmente do time da AWS, né, representados aí pelo Ronaldo, que é fundamental esse tipo de parceria, né, uma vez que a gente precisa da tecnologia para processar, guardar e entregar os dados analisados para os nossos clientes no menor tempo possível, com a mesma qualidade de sempre. E a minha vida agora ficou fácil, né? Depois dessa brilhante apresentação do Bosco, né? Eu acho que o meu caminho aqui tá praticamente aberto para explicar o porquê que VarStation ficou pequeno para nós, né? O Bosco trouxe aí uma visão generalista das ciências ômicas, né? E que fica muito claro o porquê que realmente a gente precisa dar um passo adiante no sentido de ampliação de portfólio, né? Nós nascemos com uma solução voltada especificamente para processar e analisar dados humanos, mas como vocês viram aí na aula do Bosco, o nosso mercado ele está em constante evolução. E nós aqui, né, como um participante do processo e membros do
do processo e fazendo exatamente a parte de dados, processamento desses dados, nós entendemos que era muito necessário, nesse momento, dar um passo adiante e avançar no sentido de ampliação do nosso portfólio e principalmente da nossa plataforma, no que tange às análises multiômicas que estão batendo nas nossas portas, né? Como vocês viram aí, o projeto dos genomas raros, que nós estamos participando ativamente, né? Vai entregar, além dos genomas, um conjunto de transcriptomas que vai demandar uma série de análises que nós estamos ainda em processo de validação e construção de um pipeline, né? Numa parceria aí ativa, principalmente com o time clínico, liderado pelo Dr. Bosco, né? Então, todas essas análises, elas passaram a fazer parte do nosso portfólio e do nosso dia a dia de um laboratório de diagnóstico molecular aqui no Hospital Albert Einstein. Então, é por isso que a gente resolveu dar um passo adiante. E antes, especificamente, de falar da Varzomics, né, que é essa nossa nova marca, eu quero trazer um pouco a linha do tempo para vocês entenderem, desde o nosso surgimento, lá atrás, em 2015, quando a gente constituiu aqui no Laboratório Clínico do Einstein, uma área específica para utilizar a técnica de NGS, que o Bosco já apresentou, para fins de diagnóstico molecular. Então, a gente tinha uma dor e uma demanda que era realmente como escalar produtos de NGS para medicina de precisão e para um laboratório de diagnóstico. Diante dessa demanda, a gente identificou que um dos principais gargalos, né, como o Bosco já mencionou, foi realmente essa questão de ter um software e ter uma aplicação que conseguisse ganhar, em nível de escala, a velocidade necessária para entregar para o paciente o laudo no menor tempo possível e, por outro lado, tivesse um processo de auditoria e todo um processo de gestão e governança desses dados que fosse extremamente aderente aos padrões de qualidades que o Einstein já tinha instituído no seu laboratório, né? O Einstein tem o seu laboratório certificado pelo Colégio Americano de Patologia, né, que é o CAP, e uma vez que a gente nasceu dentro do laboratório do Einstein, todos os processos que foram criados dentro da nossa plataforma, eles respeitam de forma muito rigorosa todas as boas práticas de segurança, qualidade e governança desses dados, seguindo todas as boas práticas internacionais do CAP e as boas práticas do padrão brasileiro, né, que é representado pelo PALC na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. E lá em 2015, quando a gente surgiu com esse projeto, nós realmente éramos um time muito pequeno, né? E a gente não tinha uma visão global do tamanho do mercado que existe e do tamanho da oportunidade que a gente estava se inserindo. Foi então que a gente começou um desenvolvimento dentro de casa, mas que só ganhou realmente uma credibilidade e uma maior velocidade e uma autonomia de desenvolvimento quando a diretoria do nosso hospital de medicina diagnóstica ambulatorial fez uma parceria junto com a diretoria de inovação, que trouxe um grupo de cientistas de dados, desenvolvedores de softwares, para compor realmente esse time multiprofissional, multidisciplinar, onde a gente, somando forças, todo o conhecimento clínico, médico, que são imprescindíveis para a construção de uma ferramenta, e toda a base tecnológica,
somados, a gente constituiu uma ideia de desenvolver uma plataforma. E aí, em 2016, a gente lançou a nossa primeira solução, que era uma solução muito embrionária na época, voltada especificamente para análise de painéis de BRCA1 e 2, né, que a gente chamou de Variant Tools, que era os produtos que tinham no nosso portfólio do nosso laboratório. Mas foi então no meio de 2016, já caminhando um pouco para o ano de 2017, onde o Einstein identificou na genômica um potencial de mercado e uma competência que nós aqui dentro do nosso laboratório não tínhamos por completo. E foi a soma do Einstein, da diretoria do laboratório clínico, da diretoria de inovação, e todo o know-how fundido com o time da genômica, lá de Recife, que a gente juntos montou esse time multidisciplinar, onde realmente em 2018 a gente amadureceu a plataforma, tivemos um avanço em nível de pipeline, condições mais amplas de entregar para os nossos clientes um portfólio de análise voltado para principalmente análise de exoma. Então, o nosso portfólio foi crescendo. E foi em 2019, né, com o surgimento da pandemia, principalmente, onde a gente desenvolveu algumas técnicas, tanto para diagnóstico molecular, uma delas, como, por exemplo, o viroma, né, que permitiu a identificação do vírus da febre hemorrágica aqui em 2020, né, e soltou uma nota do Ministério da Saúde com bastante veemência para monitoramento do surgimento dessa febre hemorrágica aqui no estado de São Paulo. E nós desenvolvemos em tempo recorde, e o que nos rendeu mais uma patente, um teste para diagnóstico massivo, utilizando a técnica de NGS, né, para o diagnóstico do COVID. E em 2020 também a gente lançou uma série de webinars e realizamos um retrofit por completo da nossa plataforma, voltado principalmente para os grandes projetos que a gente estava envolvido, que inicialmente a gente já estava trabalhando bastante com projetos internos do Einstein, mas também uma série de pesquisadores ao redor do nosso país, que algumas publicações já estão sendo realizadas nesses últimos anos, como, por exemplo, essas duas que estão apontadas aqui embaixo, onde times de institutos de ensino e pesquisa aqui no Brasil utilizam a nossa plataforma para realmente chegar no diagnóstico mais rápido, entregar uma resposta e produzir conhecimento científico no menor tempo possível, utilizando uma plataforma de tecnologia e todos os algoritmos de bioinformática encapsulados na nossa ferramenta do VarStation. E foi então que a gente, diante desse cenário multiômico que nós estamos inseridos, identificamos que o VarStation não nos representa mais. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. A gente está aqui hoje lançando a VarSomics, onde é uma marca nova aqui do Einstein, que vai abranger todo o portfólio tecnológico para as análises que utilizam como fonte de dados os dados de sequenciamento de nova geração, ou NGS. E na VarSomics, a gente encapsula nessa marca o conhecimento e o know-how adquirido nos últimos anos na VarStation para análise de dados de humano, todo o know-how adquirido em sequenciamento, processamento de dados e bioinformática em um time com conhecimento ímpar e multidisciplinar, capaz de oferecer consultorias para novos laboratórios, outros hospitais e outras empresas que tenham interesse em desenvolver a área de NGS dentro do seu portfólio, dentro das suas fronteiras, e o Vars Academy, que é realmente uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, onde a gente
vai passar a oferecer cursos tanto para o time mais técnico e mais tecnológico, que tem interesse em começar a conhecer um pouco a área biológica e futuramente se aprofundar na bioinformática, quanto também para todas as pessoas que têm como seu core todo o conhecimento médico e biológico, conhecimentos de tecnologia, como, por exemplo, linguagens de programação Python, ambientes de sistemas operacionais como Linux, que eles consigam, aos poucos, ir somando conhecimento e, no futuro, se tornarem bioinformatas. E, diante também dessa ampliação do portfólio, a gente está lançando o VARS MetaGen, que é uma plataforma direcionada para análise de dados de micro-organismos. E o que nós estamos construindo, né, com a Varzomics? Né? A Varzomics, hoje, ela é uma união de soluções tecnológicas para prática de medicina de precisão. Então, todos esses componentes que eu mencionei anteriormente, né, que a gente já tem de know-how, e os dois principais é o VarStation, que é a nossa plataforma de bioinformática 100% em nuvem, né? E isso é algo muito pioneiro numa organização como a Einstein, que tem uma sólida cultura de segurança e qualidade, tanto para os seus colaboradores quanto para os seus pacientes. A gente já começou 100% na nuvem, né? Então, esse já é algo inovador dentro do nosso ecossistema. O VarStation, ele vai continuar sendo desenvolvido e o foco dele vai ser exclusivo para a área de variantes genéticas humanas, né? E essa plataforma, ela vai continuar auxiliando na interpretação dos dados voltados para o diagnóstico e genotipagem das condições genéticas humanas. O VARS Consult, que é a linha de consultoria personalizada para dados genômicos de NGS e biologia molecular, sempre focados em bioinformática, que abrange todo o caminho do teste genético, desde o sequenciamento, boas práticas de análise, construção e desenvolvimento dos pipelines que podem ser customizados para cada um dos clientes, todo o planejamento da infraestrutura tecnológica para o laboratório se consolidar como um player no ambiente de diagnóstico molecular. Então, a gente tem know-how para apoiar laboratórios, grupos de pesquisas, a implementar grandes projetos de forma rápida, utilizando sempre as melhores práticas e as mais atuais práticas de bioinformática disponíveis no mundo. E como eu já mencionei para vocês, nós com a Varzomics, nós não estamos parados apenas nesses dois nichos que nós já desenvolvemos até hoje. A partir de hoje, a gente está ampliando o portfólio e está indo justamente para dois novos nichos de mercado. O primeiro deles é o VARS Academy, que é aquele canal de conhecimento onde nós utilizaremos esse canal tanto para compartilhamento de know-how científico que foi adquirido ao longo dos projetos em parcerias público-privada desenvolvidas e apoiados aqui no Einstein, como também cursos que auxiliam durante a implementação desses testes diagnósticos no seu laboratório clínico, como, por exemplo, boas práticas para classificação de variantes, ferramentas de bioinformáticas importantes para o diagnóstico molecular, sempre trazendo uma visão de futuro. E, por último, a ferramenta que é a VARS MetaGen, que é realmente uma plataforma de bioinformática 100% em nuvem, voltada para o processamento e análise de dados genéticos de micro-organismos. Sempre como fonte desses dados, né, independente da plataforma, pode ser plataforma da Thermo Fisher, sequenciamentos obtidos pelos sequenciadores da Illumina, do Oxford Nanopore, mas sempre são dados oriundos de micro-organismo. Nessa plataforma, a gente garante que o uso das técnicas de NGS para o diagnóstico
e caracterização das doenças infecciosas, de forma que os laboratórios, os pacientes e os pesquisadores terão acesso a todos os resultados de maneira mais simples e objetiva. Com isso, a gente entrega um conjunto e um artefato de ferramentas tecnológicas para todos os nossos clientes e para todos os nossos parceiros aplicarem e realmente colocar em prática essa medicina de precisão que foi abordada anteriormente. E qual que é a visão dessa nossa nova marca, né? Basicamente, a gente tem sempre amparado por algumas linhas aqui dentro do Einstein, né, que fundamentam os valores da nossa organização. O Varzomics, ele tem como objetivo e como visão tornar a maior referência em genômica e bioinformática do Brasil e da América Latina, através de soluções que nos diferenciem das outras empresas, e sempre relacionando a genética e a bioinformática, trazendo toda a confiança, agilidade, qualidade e excelência nas entregas que nós realizamos, seja através de validação de pipeline e toda a ferramenta e toda a plataforma de bioinformática do apoio ao diagnóstico molecular. E qual que é a missão dessa nossa marca? A missão é que, dentro dessa nova marca, a gente vai desenvolver um conjunto de ferramentas poderosas no campo do genômica e bioinformática, para auxiliar o entendimento, o tratamento e a identificação das condições genéticas daquele indivíduo, seja através da genética do próprio paciente, quanto também das genéticas dos micro-organismos que compõem a sua flora, por exemplo, intestinal, trazendo confiança, agilidade e qualidade. E qual que é o objetivo dessa Varzomics, né? Dessa marca nova que a gente está abrangendo todos os produtos de hoje em diante? A gente tem como objetivo principal ser referência em excelência no Brasil e na América Latina, através do desenvolvimento de pipelines e soluções de bioinformática e prestação de serviço aplicada à área de diagnóstico clínico. E nunca deixando de lado todos os institutos e as faculdades que desenvolvem pesquisas científicas e acadêmicas que promovem realmente uma evolução contínua da ciência no Brasil e no mundo. E quais são os 3 valores principais da nossa nova marca, né? Nunca esquecendo a diretriz institucional de sempre entregar vida mais saudável, né? Levando uma gota de Einstein para cada ser humano, a gente escolheu os 3 principais valores da empresa, como a excelência, né? Que está diretamente ligada à entrega de qualidade, entrega de resultados no menor tempo possível, garantindo a segurança e compliance com todas as legislações nacionais e internacionais, nunca esquecendo também desse componente de inovação, que é realmente trazer todos os componentes mais atuais e conseguir implementar na rotina diagnóstica do nosso laboratório, de repente, uma transferência de tecnologia, um teste que eventualmente era feito, o antibiograma, que era feito por uma técnica convencional, passar para a NGS. Uma detecção do COVID, que era feita por PCR, ampliar o portfólio para também detecção através de NGS. A identificação de micro-organismos, genotipagem de HBV, dengue, e todas as hepatites, o HIV e assim por diante, assim como a sua genotipagem, e a construção de produtos que sejam uma entrega de valor para os nossos clientes e para todos os parceiros. Sempre mantendo como foco a ética e a entrega de excelência dentro de todos os produtos oferecidos via Varzomics. E aqui não podia deixar de citar alguns projetos que nós estamos trabalhando dentro aqui do Einstein, dentro da Varzomics, que são fundamentais para a nossa evolução, né?
E o financiamento desses produtos, eles são de múltiplas vias. Então, a gente tem, por exemplo, o projeto do SARS-Omics, que tem financiamento do CNPq, onde a gente está construindo o maior atlas multiômicos de dados de pacientes com COVID, onde a gente tem como objetivo avaliar o dado de pacientes com COVID, de mais ou menos 600 pacientes, de pacientes SUS. A gente tem o projeto dos genomas raros, que o Bosco já mencionou, onde a gente deve chegar até o final de 2023, com aproximadamente 9 mil indivíduos sequenciados, alguns todos com genoma completo. Os que não tiverem diagnóstico fechado com genoma completo, terá uma complementação com transcriptoma, e todos esses pipelines, sejam pipelines para genotipagem e identificação dos vírus no SARS-Omics, pipelines de bioinformática para chamada de variantes SNP, INDEL, CNV, SV e análise de transcriptoma dos genomas raros, estão encapsulados dentro das nossas ferramentas. Não poderia deixar de citar o projeto que é financiado principalmente pelo Einstein, que vai começar agora no início do ano que vem, e tem uma parceria muito significativa de investimento e tecnologia da Amazon, onde a gente vai reanalisar os dados do projeto do genoma do SAB, onde aqui no nosso país tem um projeto lá do SAB que tem dados genômicos, né, dados de sequenciamento do genoma completo de mais ou menos 1.300 indivíduos e uma série de relatórios e coleta de dado longitudinal da saúde desses pacientes que foram realizadas dentro desse projeto. Nós vamos reanalisar esses dados genômicos utilizando as boas práticas atuais que foram padronizadas dentro do projeto dos genomas raros, utilizando o pipeline mais atual para chamada de variante SNP, INDEL, classificação dessas variantes, triagem dessas variantes, para realmente, no final do dia, validar aqueles componentes que o Bosco trouxe, que são os componentes de cálculo de risco poligênico, né? Então, a gente vai, utilizando essa população, nós tentaremos transpor alguns cálculos de risco poligênico, onde, no final do dia, esses cálculos de risco poligênicos, eles servem como um valor preditivo positivo dentro de uma análise global do paciente, né? Onde ele te separa, realmente te dando uma clareza e uma probabilidade que te distingue do ponto de vista estatístico de risco, identificando se você é uma pessoa que tem um maior risco, um médio risco ou um risco menor comparado com toda a população, né? E isso pode ser aplicado, por exemplo, para doenças como a diabetes e outras doenças que tem se aplicado o cálculo de risco poligênico, e nós vamos fazer a transposição desses modelos preditivos para essa população e depois utilizar no diagnóstico aqui no nosso laboratório. E não poderia deixar de citar, né, o projeto do VARS Consult, onde a gente, no início de 2021, fez uma chamada via um edital público do VARSomics, onde a gente selecionou 3 projetos principais que estariam aptos a receber consultoria do nosso time de bioinformatas de forma gratuita, né, por 6 meses, e esses projetos passaram por um período de votação pública, onde o projeto vencedor, né, teve mais de 500 votos, e a gente participou de maneira muito ativa desse projeto de pesquisa com a Universidade Federal, e durante esse projeto a gente teve uma série de entregas, né? A principal entrega é realmente participar ativamente
do desenvolvimento de assinaturas mutacionais de carcinoma de pênis em pacientes com HPV positivo, né? Então, como vocês podem ver, esses projetos que a gente está envolvido diretamente, eles por si só já são multiômicos, né? Então, por conta dessa ampliação de pipelines e ferramentas de bioinformática, que a partir de agora a gente está mudando o nome e passando para Varsomics. Eu não poderia deixar de citar também que a gente trabalha de forma muito proativa nas nossas redes sociais, no YouTube, e também através de um compartilhamento de conhecimento e know-how que é feito através dos nossos webinars, né? Onde a gente já teve esse ano mais de 3.200 inscritos, a gente já realizou publicamente 14 webinars. No nosso blog, a gente tem, em média, aí, por mês, mais de 1 milhão de visitantes, né? Utilizando os nossos conteúdos, os nossos posts, justamente para ampliação de conhecimento. Na nossa rede do LinkedIn, a gente já tem mais de 6.000 seguidores, e a gente utiliza muito ativamente essa rede, tanto para compartilhamento de oportunidade, compartilhamento dos artigos e de todo o conhecimento adquirido no âmbito de bioinformática no nosso time. E como isso é possível, né? Isso é possível porque a gente estruturou um time multiprofissional. Então, a gente tem um time multidisciplinar, onde tem médicos, biólogos, bioinformatas, cientistas de dados, designers, engenheiros, e todo esse portfólio de produtos só é possível porque a gente construiu um time multidisciplinar com um objetivo comum. E esse objetivo tem como um dos pilares realmente a aplicação e prover tecnologia para a aplicação da medicina de precisão no âmbito do diagnóstico molecular do Brasil e da América Latina. Então, não poderia deixar aqui de agradecer a contribuição fundamental que todas essas pessoas têm ao longo dos últimos anos, e dizer para vocês que todos esses produtos que a gente tem no portfólio e vai começar a lançar a partir de agora, principalmente nas frentes multiômicas voltado para micro-organismo, só é possível porque a gente tem um time multidisciplinar focado num objetivo comum. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço e mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Eu vou passar para a Raquel, que vai contar um pouquinho para vocês do nosso futuro. Boa. Obrigada. Opa, pode falar, Raquel. Não, só queria agradecer mesmo, Murilo, pela apresentação. Se você quiser deixar que a Raquel compartilhe, acho mais fácil. Compartilhei, daí eu falo um pouquinho. Compartilhando aí. Você me dá um toque se tiver tudo certinho. Tá, pode abrir. Isso. Pronto. Tá certinho, então estamos conseguindo ver. Bom, falando, né, nesse time multidisciplinar, a Raquel Rios, ela faz parte aqui do nosso time. Ela é doutoranda em bioinformática no Instituto de Química da USP, atuando na área de análise e desenvolvimento de pipelines de bioinformática, voltada a microbioma, bioinformata, aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, Varsomics, e também faz parte do projeto de Varsomics, que já foi aqui comentada, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre a iniciativa do Vars Metagen. Fique à vontade, Raquel. Obrigada, Rachel. Obrigada pela apresentação. E antes de falar do Vars Metagen propriamente dito, eu queria que vocês pensassem, todo mundo que está aqui, como que a gente estava há 2 anos atrás, fazendo os nossos planejamentos, pensando aí no Natal, pensando no Réveillon, a virada de ano, enfim, vários projetos nós tivemos que mudar, né? Graças ao micro-organismo, vírusinho chato, que ainda está aí com a gente, e
quero que a gente vai relembrando tudo isso daí, pelo que o Murilo já falou, dessa importância da abertura desse leque para começar a invadir, né, invadir novos mares aí nesse mundo dos micro-organismos. Então, eu queria trazer um pouquinho, antes de falar da nossa ferramenta, da importância do estudo e diagnóstico desses micro-organismos. Olhando aqui essa imagem, eu gosto muito dessa imagem que resume em números o quão importante são esses micro-organismos dentro do nosso corpo, né? Tanto para promover a saúde e o bem-estar de nós, né, do paciente, do ser humano, quanto algumas alterações podem levar a distúrbios. Eu vou mostrar alguns exemplos aí para vocês no próximo slide, mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que a gente tem aproximadamente aqui, ó, 1,3 vezes mais células de bactérias, né, do que as nossas próprias células. Então, o que elas estão fazendo lá? Elas não estão lá quietinhas, dormindo, sem fazer nada, né? Se a gente tinha essa visão, a gente mudou muito, já temos diversos estudos falando o quanto que ela contribui. Se você for ver aqui, pesar essas bactérias, 2 quilos aí de bactéria dentro aí do seu intestino, principalmente, onde a gente tem mais bactérias, são provenientes desses micro-organismos. Então, esse compilado aí, todos esses números que eu trouxe, queria dar só um panorama geral mesmo e falar para vocês que esses números, eles não são mais só números agora. A gente está partindo dessa fronteira de conhecimento da literatura, dos nossos da academia, né, de onde nós viemos aí, né, nossa graduação, pós-graduação, e partindo para uma aplicação clínica. Hoje o Dr. Bosco também falou bastante desse passo que a gente está colocando a mais, dando esse próximo passo e trazer todo esse conhecimento do nosso lado para intervenções clínicas. Então, hoje, como eu disse no slide anterior, a gente tem a maioria das nossas bactérias dentro do nosso gut, né, do trato gastrointestinal aqui, e se sabe já que elas produzem substâncias, elas atuam aí conversando, né, com o paciente, o ser humano, aí, o host que a gente chama, diretamente influenciando até aqui nesse eixo que eu gosto bastante de falar, está bem concretizado, né, esse eixo gut-cérebro, né, o que essas bactérias estão produzindo e atuando lá no nosso cérebro e como que elas podem ajudar ou como esses distúrbios do seu microbioma, eles afetam na saúde. Então, hoje a gente tem muitos estudos concretos relacionando essas bactérias com diversos tipos de Alzheimer. A gente pensa primeiro diversos tipos de doença. A gente pensa primeiro em doenças, por exemplo, né, uma obesidade, uma anorexia, mas já se sabe que pode atuar tanto no Alzheimer, depressão e outras N doenças, né? Esse outro paper aqui que eu trouxe, no mar aí de diversos que tem hoje na literatura, ele mostra o potencial da aplicação terapêutica com os estudos de gut, né, com os estudos da microbiota do seu intestino. Desde algumas modulações com pré-bióticos, probióticos, que a gente pode alterar e interferir, né, nos pacientes, até alguns transplantes fecais, o que eles podem nos ajudar para manter o bem-estar e até aumentar a imunidade em alguns casos, né? Então, a gente está saindo dessa fronteira da academia e colocando toda essa parte na aplicação e promovendo aí novos exames. Esse slide aqui, eu quis trazer para você essa mudança, essa inserção desse nosso conhecimento e na aplicação de exames clínicos, né, diagnósticos clínicos. Então, o pioneiro aqui no Hospital Albert Einstein, o exame pioneiro que trouxe essa mudança de paradigma e veio com uma nova proposta, que o Murilo citou na apresentação dele, foi o exame do viroma, conhecido como viroma, que eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho e por que eu trouxe ele.
O exame do viroma, ele usa uma abordagem que se chama metagenômica, e daí vem o nosso nome aí, o VARS Metagen, que a gente está saindo aqui desse cientista médico com a varinha, direcionando e procurando patógenos específicos, colocando a isca para um tipo de peixe aí no caso, um por um, fazendo tentativas e erros, e vem para esse mundo meta, essa metagenômica, esse outro cientista aqui, médico, ele já vem com essa rede toda e, opa, vamos lá, vamos estudar tudo, vamos pegar tudo que tem aí e vamos ver o que acontece. O que tem aí, quem são eles, em qual quantidade que eles estão lá, o que eles estão fazendo. Então, essa técnica que foi a pioneira, é desenvolvida totalmente pelo grupo, desenvolvida de ponta a ponta pelo nosso grupo lá no Albert Einstein, junto com a antiga VarStation, né, em 2019 para 2020, ela vem para colocar essa mudança de paradigma. E eu não posso deixar de citar aqui também que toda essa parte, quando eu falo de ponta a ponta, o exame desenvolvido pelo nosso grupo, ele começa desde a primeira parte laboratorial, desde a coleta da amostra lá do paciente, toda a parte laboratorial liderada aí pela Fernanda, que liderou toda a parte de bancada, e todo o desenvolvimento e construção desse pipeline de bioinformática, liderado pelo nosso bioinformata, o David, coordenado pelo Dr. João, o nosso médico virologista, e o Murilo, todo esse casamento, né, toda essa junção, trouxe um exame que foi de excelência, e eu trouxe aqui só dois pontos de diversos que a gente já, de diversas descobertas aí que esse exame propôs, mudando esse paradigma, mas eu trouxe esses dois que o Murilo citou, que foi a detecção da febre hemorrágica de um vírus que não aparecia no Brasil em 20 anos, depois de diversas tentativas, diversos alvos específicos, né, para tentar chegar no fechamento clínico. A gente não chegava nesse fechamento e somente o viroma, sem esses alvos específicos, conseguiu detectar e passar essa informação, né, solucionar esse caso. Isso não foi diferente no primeiro diagnóstico de Covid-19 também, que quando naquela época a gente não tinha esses alvos específicos, né, os PCRs, esse diagnóstico por PCR, a gente conseguiu fazer essa primeira detecção, no primeiro caso aí do Brasil, do diagnóstico Covid-19, utilizando essa técnica também. Então, esse exame foi o pioneiro, esse exame foi o que trouxe, que brilhou os nossos olhinhos, falar, olha, tem mais coisa que está por vir. Não são só esses vírus, esse vírus não vamos parar por aí, tem toda as bactérias que eu mostrei aí nos outros slides, tem um mundo afora para a gente explorar. Dessa ideia, dessa ideia nasce o VARS Metagen, que é uma plataforma de bioinformática voltada para os estudos desses micro-organismos, né, que utilizando tecnologias e técnicas mais modernas do momento, a gente vai na nossa plataforma, primeiramente, fazer todas as análises, né, trazer todos os pipelines do viroma que hoje a gente faz localmente, todas as análises vão ser feitas aqui no VARS Metagen. Em seguida, o microbioma 16S, que já é também um pipeline, um exame que está em rotina lá no Einstein, todos os que estão em laranjinha, eles já estão em rotinas. E, além disso, trazer outros exames, né? O metagenômica de DNA, que está sendo desenvolvido, e também o sequenciamento de genoma completo, buscando resistências ou surtos, clonalidades de bactérias, além de outros aí que estão por vir. Todos esses exames, todos esses pipelines estarão dentro de uma única plataforma, que é o VARS Metagen, para proporcionar uma análise facilitada para os nossos usuários. E no finalzinho, antes de mostrar esse videozinho, só para deixar a curiosidade aí para vocês, dar um spoiler do que vem por aí do VARS Metagen, eu queria lembrar dos nossos 3 valores, né, que o Murilo falou, que é excelência, inovação e ética.
tudo que a gente constrói no Varzomics, eles tá ligado e tem que estar sempre alinhado com os nossos 3 pilares aí. Dentro do Vars Metagen, a gente tem a excelência de ter todos os profissionais por trás dessa plataforma, extremamente qualificados e atuando sempre junto com a ciência e não deixando ela de lado, trazendo ferramentas mais atualizadas, né, do que tem no momento agora. Em questão de inovação, a plataforma toda do Vars Metagen, todo o Varzomics é desenvolvido em nuvem, né, na AWS, como já foi falado, e trazemos também de inovador toda a parte de user-friendly, né, trazer esse conhecimento que nós temos daquela telinha preta para o usuário e proporcionando uma usabilidade desde do usuário, desde a pessoa que nunca teve contato com a bioinformática, né, com uma plataforma totalmente bem mais simples de ser compreensível, até usuários mais adaptados ou que já têm esse contato. Isso ali atende todos os nossos tipos aí de usuários. E por último, a ética, deixando todos os nossos pipelines extremamente os nossos pipelines dispostos, né, transparentes, e fugindo daquela ideia que a gente tinha de caixa preta, onde você colocava seus dados e não sabia o que acontecia. Sempre todas as nossas plataformas, todas as nossas ferramentas, elas estão alinhadas aí com esses 3 pontos, esses 3 pilares aí do Varzomics. E agora, só para finalizar, vou colocar Foi? Todo mundo conseguiu ver? Foi, Art, obrigada. Muito obrigada, Raquel, pela excelente apresentação aí sobre o Metagen. Antes da gente fazer o nosso sorteio, Murilo, você gostaria de fazer um encerramento aqui para a gente, falar mais alguma coisa? Sim. Bom, antes até da gente caminhar aí para o sorteio, eu quero mais uma vez reforçar, né, que o lançamento da Varzomics é só um primeiro passo aí nessa linha multiômicas, né, que agora nós estamos atuando. Então, a gente deve lançar o Metagen aí no começo do próximo ano. E a Raquel já mencionou, né? A gente tem já um roadmap de produtos voltado para micro, que vão estar disponíveis tanto para uso no nosso laboratório, quanto para todos os potenciais clientes que tiverem interesse nas nossas soluções e na nossa plataforma de bioinformática. E mais uma vez eu quero, para encerrar, agradecer principalmente a parceria com a AWS, né, que tem sido fundamental tanto para o desenvolvimento de novos produtos, novas soluções, onboarding de potenciais clientes, parcerias com o Instituto de Ensino e Pesquisa, né? Então, e essa parceria ela tem se fortalecido ao longo dos últimos anos, né? Que agora foi coroada com esse projeto onde o Einstein e a Varzomics vai realmente testar a transposição desses cálculos de risco poligênico para a população brasileira, né? Todo mundo sabe, e já foi mencionado aqui hoje, né? Que a grande maioria desses modelos foram construídos, validados para outras populações, né? Estados Unidos, principalmente Europa, né? E mais uma vez nós vamos atuar de forma pioneira, trazer esse tipo de análise aqui para o Brasil, e agradecer principalmente também ao Bosco, que
que é fundamental, né? Todo o time que ele incorporou e o know-how que eles trouxeram com a fusão da genômica, né, foi importante para esse processo evolutivo que a gente tem construído juntos, né? E mais uma vez convidar vocês depois também a acessarem as nossas redes sociais, LinkedIn, a acompanharem as publicações no nosso blog, principalmente, né, onde a gente fomenta o compartilhamento de conhecimento e todo o know-how construído com o nosso time. E não esquecer de convidar vocês para os nossos webinars, que ocorrem todas as quartas-feiras, né? Que vocês já devem ter aí na agenda. Quem não tiver e eventualmente perder alguns desses webinars, eles estão disponíveis, gravados lá no YouTube e à disposição de vocês para o consumo ou para revisitar um webinar que eventualmente perdeu e tem curiosidade em rever, né? E mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, né? Tá aqui já avançado do horário e dizer para vocês que a gente tem trabalhado bastante para fortalecer tanto o conhecimento quanto para entregar sempre produtos de excelência, preservando a ética e a inovação dentro da nossa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Murilo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui no chat, celebrando com a gente esse evento, agradecendo pelas palestras. E, bom,